Bom dia, gente. Eu sei que vocês vão ter aula à tardinha, mas eu tô gravando aula de manhã, então é bom dia ainda, tá bom? Olha só, vamos falar hoje, encerrar o estudo dos princípios gerais de processo. Nós estamos na aula 3 de princípios gerais de processo, dos princípios gerais do processo, e hoje nós vamos encerrar esse assunto, se Deus quiser, tá bom? Vamos tentar aqui ser o mais simples possível. Tá, lembrando que as nossas aulas aqui são 20 e poucos minutos, elas não encerram todo o conteúdo da matéria. É muito importante que o estudante de direito, que o acadêmico de direito, que aquela pessoa que busca ter uma distinção profissional, ela não fique assistindo apenas aula, né? Ela tem que estudar, ela tem que pesquisar na doutrina, né? É muito bom a gente fazer essa pesquisa, dar o parâmetro e vocês continuam a pesquisa de vocês, tá bom? Até porque, né, lembrando que o direito tem várias visões, então eu estou passando aqui para vocês uma coletânea, a minha visão, as minhas conclusões, mas nada impede que outros professores tenham outras conclusões. Pois bem, como eu disse, nós vamos hoje começar o estudo dos princípios gerais, né, encerrar o estudo. Hoje de manhã tá brabo para mim, acho que eu não acordei ainda não. Continuar o estudo sobre os princípios gerais do processo, tá bom? Vamos ver aí o princípio da publicidade dos atos processuais. Pois bem, o que significa isso, né? O que é esse princípio da publicidade dos atos processuais? Bom, a princípio significa que todos os atos são públicos, tá certo? Ou seja, eles podem ter a participação e o conhecimento de todas as pessoas. Então, se qualquer pessoa que quiser assistir uma audiência, quiser consultar um processo, ela tem esse direito, né? Porque os processos são públicos. Agora, existem exceções. Existem processos que a gente fala que correm em segredo de justiça. O que significa isso? Significa que só os envolvidos no processo, as partes ou seus advogados, podem ter acesso ao que corre nesse processo. Normalmente, o segredo de justiça ele é determinado por lei ou por decisão judicial, né, quando o processo diz respeito à intimidade das pessoas, a coisas muito privadas que podem expor as pessoas, e isso não é recomendável, né? Não é a manutenção da dignidade da pessoa humana, ela se sobrepõe ao princípio da publicidade dos atos processuais. Esses atos que correm em segredo de justiça, eles têm publicação dos atos processuais, mas de uma forma a preservar a identidade dos envolvidos. Então, normalmente, coloca-se apenas as iniciais e o número do processo, de forma que essas pessoas não são identificáveis, tá certo? Os demais processos, civis, criminais, as pessoas podem assistir à audiência, podem consultar o processo livremente, sem nenhum problema. Esse princípio da publicidade dos atos processuais, ele traz também uma segurança, né, às partes, porque sabem que tudo que acontecer ali vai ser publicado e que, se precisarem de ter vista, ou se alguém ou alguma pessoa interessada, um parente, precisar olhar, acontecer alguma coisa com a pessoa que está no processo, também pode, tá certo? E aí vamos falar um pouquinho de ética nesse sentido aqui, porque é muito comum as pessoas pedirem a um advogado
para ver um processo em que outro advogado está atuando e o advogado, aproveitando dessa princípio da publicidade dos atos processuais, fazer isso. Olha só, aí tem uma questão de ética. Quando um advogado não está atuando num processo, ele não deve interferir no processo, ele não deve dar palpite, né? Eu falo que isso é palpite mesmo, né? Não é consulta jurídica, porque consulta jurídica se fosse dar, a gente passaria o telefone do colega e perguntaria para o colega. Quando você vai ver um processo em que outro profissional está atuando sem a autorização dele, você está dando palpite mesmo, tá certo? Fazendo fofoca, vamos falar assim. Então isso o profissional deve fazer por uma questão de ética. Outra pessoa que não é advogado quiser ir lá dar palpite, pode, mas o profissional de direito não pode. E uma outra coisa que é importante a gente falar, que toda sentença tem que ser fundamentada, né? Quando nós estudamos lá o princípio do livre convencimento, né, nós falamos que o juiz ele observa as provas conforme o entendimento dele, livremente e tudo, mas isso não quer dizer que ele possa fazer o que ele quer, não, tá? Significa que ele pode decidir do jeito que ele quer, não. Ele tem que fundamentar a sentença dele. Ele tem que explicar por que ele chegou naquela conclusão. E essa mesma fundamentação também faz parte da publicidade, né? Porque essas motivações, desculpa, da sentença, elas também garantem uma lisura e uma igualdade. Então um juiz não pode julgar o processo de fulano com uma fundamentação e ter uma fundamentação contrária para julgar o processo de ciclano. O entendimento dele, né, pode se modificar, lógico que pode, mas a fundamentação da sentença ela tem que estar embasada legalmente e em cunho científico também. Então isso também, essa questão da motivação, ela traz uma publicidade aos atos processuais e traz também uma segurança jurídica. Essas questões de publicidade, muitas vezes as pessoas falam assim, Bonoto, fui no fórum, tentei ver um processo, não consegui, porque a pessoa me falou que o processo não está disponível. Esse não está disponível não significa que ele não seja público, não, tá, gente? Significa que a secretaria pode estar trabalhando nele e naquele momento você não pode ver. A gente tem que entender que, apesar do princípio da publicidade, os processos têm que ter andamento normal, né? Tem o princípio do impulso oficial. Então, muitas vezes você não consegue ver o processo porque ele está concluído com o juiz está em audiência, você não pode pegar o processo naquele momento. O princípio da publicidade não significa o princípio da balbúrdia, não. Então, assim, uma coisa não pode atrapalhar a outra, né? Então, o fato de eu querer ver, de eu ter o direito de ver o processo, não significa que eu possa atrapalhar o andamento do processo, não. Então, né, a gente tem que saber que esses princípios eles têm limites também, e um dos limites é que o próprio processo possa continuar em andamento. É lógico que se a pessoa falar com você assim, não, o processo está com vista, não, você não pode ver, não, está com vistas, né? Eu quero ver. Você tem que saber o momento de lutar pelos seus direitos. Não é só porque a pessoa fala assim, não, não vou, agora não pode, não. Por que que não pode? O processo está concluído com o juiz está em audiência, tudo bem. O processo está para xerox, tudo bem, o processo está para xerox, pode acontecer, volta depois e vê. Né? Também não significa que você deve brigar, mas também não significa que a todo momento você pode ver, mas você tem que saber o porquê de não poder ver, né? As coisas têm que ser fundamentadas. Isso é muito importante. Bom, vamos a um outro princípio, que é um princípio também de natureza ética, que é o princípio da lealdade processual, né? Significa que as partes dentro de um processo, elas devem litigar com informações verídicas, sem expor falsidade, etc. É óbvio, gente, certo? Eu não sou infantil, não sou alienado
né? A gente sabe que muitas vezes no processo as pessoas alegam muito mais do que tem, pedem mais do que tem direito para conseguir um acordo, abaixar o preço, né, ou abaixar o valor e conseguir exatamente o que quer. Então, uma pessoa que tem 100 mil para receber pede 500 mil, porque aí num acordo chega em 100 mil e recebe tudo que tem. Gente, por favor, né? Estamos falando em princípio de lealdade processual. Estamos iniciando o estudo do direito e se nós criticamos uma sociedade que tem um paradigma de desonestidade e vimos dentro de uma faculdade interpelar esse tipo de coisa, por favor, não reclamem do mundo, né? Então, quando a gente fala em princípio de lealdade processual, a gente está falando que o profissional, principalmente, que atua no processo, ele não pode se levar aos amores das partes, né? As emoções que as partes estão sentindo para poder aumentar ou piorar a situação do réu ou diminuir o autor. Não, a gente, num processo, nós temos que discutir o direito. Tá certo? Então, o princípio de lealdade processual, ele fala que todos aqueles que atuam no processo, sejam eles servidores, o juiz, o promotor, os advogados e até as partes, porque uma vez as partes orientadas corretamente, elas também acabam percebendo que é importante né, essa participação leal, essa participação real no processo. Então é muito importante que as partes atuem assim. E a gente tem o nosso Código de Processo Civil, que ele é muito eficaz quando ele fala da questão da litigância de má-fé, tá certo? Então, a pessoa, a gente vai estudar isso com um pouco mais de atenção posteriormente, mas nós temos a questão da litigância de má-fé, que pode gerar danos àquele que pratica atos com deslealdade, tá certo? O Código de Processo Civil, ele fala especificamente sobre a litigância de má-fé, e nós vamos estudar isso com um pouquinho mais de calma em processo civil e em processo penal. É por certo que o direito penal, ele até fala, né, ele tem a parte da criminalidade da pessoa que atua no processo de usando, né, de má fé, e esse crime ele é agravado se for para interferir em processo penal. Então vocês veem que não é brincadeira esse princípio da lealdade, não. Agora também, da mesma forma que não é brincadeira, né, que a gente deve rogar de má fé, eu falo isso também, pessoa que tudo pede litigância de má fé. Ah, falou que o fulano está devendo isso. A dívida, percebe-se que a dívida está prescrita. Litigância de má fé. Peraí, gente, vamos com calma, né? Apesar de cobrar dívida prescrita, ela gera o encerramento do processo, né? Não existe direito ao recebimento de dívida prescrita, mas nada impede que a pessoa venha a requerer, porque se o juiz não decreta a prescrição e a outra parte também não alega prescrição, quer discutir ou pode até querer pagar, né, porque a dívida prescrita ela tem um conceito de dívida existente, né, ela só é, porque ela não é exigível judicialmente, mas ela é existente. Se a pessoa quiser pagar livremente, pode, sem problema nenhum, né? Se quiser alegar a prescrição, também pode, mas nem tudo é litigância de má-fé. Ou aquele caso, né, em que a pessoa entra com o processo
pedindo determinada coisa, ela perde a ação, outra, litigância de má-fé porque perdeu a ação. Não, calma, né? O contraditório existe para isso. Então, nem sempre que você entra com uma ação, você vai ganhar. No Código de Processo Civil, gente, a condenação pelo dano processual na litigância de má-fé está lá nos artigos 17, no 18, no 35, em relação às custas, tá certo? Então é importante a gente dizer desse princípio da lealdade aí. Eu gosto muito de falar desse princípio da lealdade, porque as pessoas hoje têm a teoria do mais esperto, e eu acho isso um absurdo ser aplicado por um profissional de direito, né? O profissional de direito ele não deve preocupar com a teoria do mais esperto, ele deve preocupar com a justiça. Eu não sou juiz. Pô, pelo amor de Deus, gente. A justiça não deve ser aplicada pelo juiz, não, né? Aliás, o juiz ele tem um conhecimento de uma verdade processual, que nem sempre é a verdade real, né? Porque o que não está no processo não existe para o juiz, tá certo? Então, o que acontece? Se eu não levo para o juiz informações verdadeiras, se eu não atuo com lealdade com o próprio juiz, ele não vai ter como aplicar uma justiça, né? Então, muitas vezes as pessoas criticam o juiz aí, mas esquecem de criticar a si próprias, tá certo? Então, assim, eu gosto muito do princípio da lealdade, porque se as pessoas atuarem com lealdade dentro de um processo, com dignidade, a gente tem uma questão muito maior de justiça. Eu falo isso muito, falo com vocês na sala de aula, falo com os meus clientes, e eu luto pelo direito dos meus clientes dentro do que eu acredito até o final. Se eu tiver que discutir com o promotor, se eu tiver que discutir com o juiz, se eu tiver que discutir com outro advogado, eu vou discutir. Mas a minha discussão com eles, ela é estritamente jurídica. Eu não ganho ou eu não faço inimizades em relação a isso. Então, se eu acabei de fazer uma audiência, discuti com o outro advogado, defendi o direito do meu cliente dentro do que eu creio, até onde eu pude. Da sala de audiência para fora, eu tenho um colega advogado, eu tenho um amigo advogado, e nada impede, né? Eu tenho um amigo juiz, eu tenho um amigo promotor, são colegas de profissão. Nada impede de uma amizade entre os profissionais, até porque se nós formos tomar como inimigos todos os profissionais contra os quais a gente atuar, nós vamos acabar a nossa vida como pessoas odiadas, né? E olha, eu vou falar para vocês que eu conheço muitos advogados que iniciam a profissão com essa ideia de inimizade com outros e terminam a vida odiados mesmo, tá certo? Até pelos próprios clientes. Então não façam isso. Não se apaixonem pelas causas dos seus clientes, sejam criteriosos, sejam profissionais quanto a isso. Bom, parando de falar dos meus conceitos, né, porque esse princípio da lealdade acaba me levando a falar de conceitos próprios de lealdade. Eu acho que hoje o mundo carece de moralidade, carece de lealdade, e as pessoas que mais reclamam de lealdade e de moral quando têm oportunidade de atuar, acabam se mostrando também imorais e desleais, né? Então eu gosto de falar isso. E aí eu estou falando aqui, se você também atua assim, eu procuro não atuar assim. Eu não sou perfeito, mas procuro não atuar assim. Mas vamos seguir a nossa aula. Temos o princípio da economia e da instrumentalidade das formas. Olha só, esse princípio é extremamente importante também no processo. Por quê? Eu fiz uma petição em que eu deveria especificar a prova e eu já arrolei testemunha, já apresentei quesitos e tudo, e o juiz ainda não deferiu. Ora, o juiz falar que eu não apresentei rol tempestivamente, etc., é o famoso chover no molhado, né? Devemos fazer isso? Não, devemos realizar as atividades processuais no momento certo, mas por um equívoco eu fiz isso.
Pode ser aproveitado? Pode ser aproveitado, sem problema nenhum, certo? Eu queria fazer um recurso de agravo retido e nomeei como agravo de instrumento. Ah, vai ser indeferido por causa disso? Não, vamos, né? Se ele segue as exigências do agravo retido, vamos fazer um agravo retido, né? Então, isso hoje, o código atual, os atuais códigos de processo, eles falam isso claramente. No que for possível, né? Se contiver todos os requisitos necessários ao que deveria ser produzido, um instrumento deve ser aproveitado, tá certo? Então isso é muito importante, esse aproveitamento dos atos processuais. Agora, olha só, não deve, se eu pratiquei um ato de uma forma e esse ato vai gerar, a forma que eu pratiquei o ato vai gerar prejuízo à outra parte, aí ele não pode ser aproveitado, tá certo? Então isso é muito importante. Então, olha só, um processo, vamos supor, tá, um recurso de apelação e eu entrei com um agravo de instrumento. Aí isso é grave, né? O agravo de instrumento, ele é proposto diretamente no tribunal e a apelação é o juiz da causa. Então, se eu fiz isso errado, isso é grave, isso é erro crasso. Então, isso não é aproveitável pelo princípio da economia e da instrumentalidade das formas, tá certo? Então, é importante isso. Uma outra coisa, né, sobre o princípio da instrumentalidade das formas, as exigências, às vezes, de tratamento ou exigências estapafúrdias que alguns juízes fazem, né? Isso também foge ao princípio de instrumentalidade das formas. Como que eu vou fazer isso? O juiz extinguiu o processo porque eu não chamei ele de excelentíssimo senhor doutor, agravo de instrumento. Tá certo? Isso é agravo de instrumento. Por quê? Porque fere o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, né? Na verdade, num caso desse aí, o juiz está colocando a vaidade dele acima da função processual, da função de chamamento do processo. É certo, gente, que existem juízes que fazem isso? Existem sim. Tem juízes que são muito instrumentalistas, que são muito... Como que eu vou falar para vocês? Muito rigorosos com a formalidade, né? Mas muitas vezes fere o princípio da instrumentalidade, né? Essa formalidade excessiva, ela foge ao princípio da formalidade. Principalmente hoje, quando a gente tem aí um juizado especial, né? Que tenta prover de forma mais simples o direito, né? Os direitos das pessoas. Então, essa formalidade excessiva, ela é combatida, tá certo? Bom, temos aí o princípio do duplo grau de jurisdição. Gente, duplo grau de jurisdição significa que sempre caberá recurso, sempre não. Vamos mudar isso. Que a princípio caberá recurso da decisão. Então, olha só, Bonotto, mas nós temos o juiz singular, o Tribunal de Justiça, e aí depois nós temos o STJ, e depois nós temos o Supremo Tribunal Federal. Temos. Mas não é só duplo grau de jurisdição? Então vamos explicar isso com um pouquinho mais de atenção. Quando um processo ele tem competência originária, e nós já estudamos competência, no juiz singular, o duplo grau de jurisdição será o colegiado. Então, uma decisão monocrática, ou seja, de um juiz único, será revista por um colegiado, certo? Mas existem competências que já são de tribunais.
né? Por exemplo, quem julga o governador? Quem julga o presidente? Né? O presidente está lá no STF. Como que vai ser o duplo grau de jurisdição nesses casos? Alguns autores dizem o seguinte, que não existe duplo grau de jurisdição quando a competência originária é do STF. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque da decisão da turma cabe recurso ao plenário. Então, se cabe recurso ao plenário, eu tenho, né, uma visão de um colegiado um pouco maior. Então, isso é importante a gente dizer. Quando a competência é dos tribunais de Estado, cabe recurso especial e recurso extraordinário, né, ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. Então, olha só que interessante. O duplo grau de jurisdição, ele é uma característica do direito brasileiro de revisão das decisões, tá certo? Agora é lógico. Bonotto, meu caso foi julgado em primeira instância, eu fui para o tribunal, ganhei, e o cara entrou com recurso, foi para o Superior Tribunal de Justiça. Porque em alguns casos em que pode haver violação de lei federal em primeira e em segunda instância, pode ainda ter uma terceira instância. Mas então por que isso não é um princípio? Porque o recurso extraordinário e o recurso especial, eles têm um cabimento muito específico, né? Ferir lei federal ou ferir a Constituição Federal. Não é toda hora que vai caber, mas o segundo grau, a segunda, né, opinião judicial, essa cabe em quase todos os processos. E eu coloquei aí, né, que significa as decisões, principalmente as monocráticas, podem ser revistas por tribunais superiores ou órgãos colegiados. Né? As monocráticas sempre cabe, gente, duplo grau de jurisdição, sempre cabe recurso, tá certo? Porque são juízes singulares, sempre vai caber recurso, que aí vai depender da recurso de distrito, recurso nominado, apelação, aí vai depender do tipo de processo que a gente está falando, tá bom? Mas sempre cabe. É importante a gente falar isso, porque há pouco tempo eu estava conversando até com o professor Paulo Nari, e ele falando uma vez comigo, né, por que eu não fazia concurso para juiz. Eu falei para ele que eu não tenho a mínima vocação para ser juiz, até porque quem é meu aluno sabe que meu estupim, eu não tenho estupim curto, né, meu estupim é embutido. Eu sempre falo isso, eu estouro com muita facilidade. Aí eu estava falando para ele, professor, eu tenho muito medo de tomar uma decisão errada. E ele me disse uma coisa que, assim, coberto de razão, né, do alto da sabedoria dele, ele falou assim comigo, mas se você errar, o tribunal está lá para te corrigir. Então, que ele quis me dizer com isso? Que o recurso é um direito da parte e é uma segurança para o juiz. Porque se a pessoa recorre e a sentença dele é mantida, ele fala assim, nossa, eu acertei. Se a pessoa recorre e a sentença dele não é mantida, né, ela é revista, ele fala assim, puxa, que bom que o tribunal conseguiu corrigir um erro meu. Né? Então, isso é muito importante. Né? O duplo grau de jurisdição é importante para o juiz também, né? E para as partes. Tá certo, as pessoas, mas isso não faz o processo demorar mais? Faz, mas, né, a segurança, acho que vale mais a pena a gente ter uma decisão justa com um tempo maior do que uma decisão injusta. Por certo que, se a demora do processo é excessiva, né, lembrar que justiça tardia é o mesmo que injustiça, mas um tempo razoável, né, de recurso e de processamento, tudo bem, tá certo? Vamos falar aí agora do princípio da proporcionalidade. Esse princípio, ele tem duas características que são interessantes. Primeiro, a proporcionalidade na própria aplicação da lei, né? A gente pode ter um aparente conflito de normas na hora de aplicar o direito.
né? E aí o juiz ou o julgador ele tem que proporcionalizar qual norma se aplica melhor a determinado caso. Então significa, né, eh, aplicar a norma, olha só, ou aplicar ou deixar de aplicar a que seja menos prejudicial às partes e socialmente, né. Então muitas vezes o juiz, na hora de aplicar o direito, ele se depara com isso, olha, eu aplico tal norma e acontece isso, ou eu aplico tal norma e acontece isso. E a norma que ele vai aplicar, ou o princípio que ele vai aplicar, vai variar de caso a caso. Por quê? Porque ele vai ter que sopesar o menor, o maior interesse social e o menor prejuízo das partes. Então isso é muito complicado, gente, né. Eu falo, a função judicante, ela tem essas questões que o juiz tem que carregar isso nas costas, né. Então o princípio da proporcionalidade traz essa ideia. E ele também diz que os meios utilizados na resolução de um processo, né, para os resultados, tem que atingir a pacificação social, mas eles não devem ser excessivos, nem em custo, até pelo princípio da economia, né. Então eu estou cobrando R$ 10.000, e sou obrigado a pagar uma perícia de 30.000 para requerer os 10.000, pelo amor de Deus, né, isso não existe lógica. Se eu estou cobrando 10.000, eu vou ter que pagar uma perícia de 30, né, isso seria inviável. Então a proporcionalidade se aplica a isso, e também ao sentido de que o processo ele não deve ser utilizado como meio de humilhação ou de causar indignidade, né, à pessoa. Lembrando que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é fundamento do nosso direito, né. Então, o processo ele não pode ser usado, ele não deve ser usado como forma de gerar indignidade ou humilhação para ninguém. Então, o princípio da proporcionalidade, ao mesmo tempo que ele traz a ideia de que o juiz deve sopesar qual é o fundamento jurídico que melhor se aplica a determinado caso, ele também fala da questão de que os meios utilizados e o que se busca no processo, né, a finalidade do processo, ela não deve gerar a nenhum dos envolvidos qualquer tipo de humilhação ou indignidade. A sentença judicial ela não serve para isso, né. Não temos mais a ideia da punição pessoal, né, nós temos a ideia da pacificação social, tá certo? Por isso que hoje não existe mais a prisão civil, né, só em casos de alimentos, tá certo? Por isso que hoje não existe mais a humilhação pública, né, e aí eu aconselho vocês a entender isso de uma forma, a importância desse, né, dessa princípio da proporcionalidade, lendo A Cidade Antiga de Foucault de Coulanges, vendo como que era realizada, né, a justiça antigamente, e aí vocês vão poder perceber a importância desse princípio da proporcionalidade. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E tenham um bom final de semana.